Agora é real, galera. Tem vários países aí na Europa que estão reabrindo para os turistas brasileiros que estão 100% imunizados com a primeira e a segunda dose da vacina. E esse é o assunto que eu vou falar com você hoje. Eu sou o Everton, do blog Pra Onde Ir Agora, e se você tem planos de voltar a viajar para a Europa, esse vídeo aqui é para você. Bora lá! Suíça, Espanha, Macedônia, Finlândia, Islândia, Alemanha e agora até a República Tcheca. Todos esses países já estão abertos para os turistas brasileiros que queiram ingressar já estando com a segunda dose da vacina tomada. As vacinas que estão sendo aceitas são aí as que todo mundo tem falado. Janssen, que é aquela de dose única da Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca e até mesmo a Coronavac, que é uma das vacinas que gerou muita polêmica nesse tema há uns tempos atrás, porque a Europa estava sendo meio que resistente em querer aceitar a entrada de turistas que tivessem sido imunizados por essa vacina. A única condição que a gente tem aí é poder ingressar no país 14 dias depois da segunda dose. Antes disso, não adianta você nem tentar embarcar, porque certamente até mesmo a sua companhia aérea vai bloquear o seu embarque, não vai deixar que você ingresse no país, não vai deixar nem que você saia do Brasil para poder viajar. Ah, mas eu não quero ir para Finlândia, não quero ir para Islândia, não quero ir para Espanha, não quero ir para nenhum desses países que você falou aí que estão reabrindo, Everton. Não tem o menor problema. A menos que você tenha aí dinheiro para poder ficar em um dos países como a Turquia, que já estão sim aceitando a entrada de brasileiros, porém mediante o cumprimento de quarentena. Aí tudo bem, só que pra mim, na minha cabeça, principalmente tendo outros países, outras opções para que a gente possa ingressar na Europa já disponíveis, eu não acho que faça mais sentido você entrar em um país que esteja aceitando a gente só mediante quarentena, porque você vai ter que bancar a tua estadia durante essa quarentena inteira, preso, isolado dentro de um hotel, ter que fazer exame de PCR para entrar, exame de PCR para sair da quarentena. Tudo pago por você, na minha cabeça, vale muito mais a pena, caso você tenha esse dinheiro para investir, você investir em passear num destino que esteja aberto para turista, cumprir o teu período de quarentena nesse destino que está aberto para turista e passar para aquele país que você realmente queria viajar, já tendo passeado em outro, caso, lembro, você tenha dinheiro para poder fazer esse investimento, não é? A única possibilidade, por enquanto, de entrada em países que ainda não abriram as porteiras, ainda não seguiram aí o exemplo da Suíça, porque a Suíça foi maravilhosa nisso daí, hein, gente? Foi a Suíça que puxou o bonde e os outros estão seguindo o exemplo aí. Obrigado, dona Suíça. Voltando, se por acaso vocês precisarem entrar em algum outro país que não esteja aberto para o turismo, eles continuam com a mesma regra de você só poder entrar mediante a apresentação do passaporte de nacionalidade aí europeia, de preferência o passaporte daquele país, residência no país, carta convite para você se reunir com algum familiar que mora no país, e esse familiar vai ter que se responsabilizar pela sua quarentena também, certo? Visto de estudo ou visto de trabalho. Lembrando que os vistos de trabalho têm algumas particularidades. Alguns trabalhos, algumas categorias de trabalhos, os consulados vinham negando a entrada das pessoas porque justificavam que num período como esse, determinado tipo de trabalho pode tranquilamente ser executado remotamente. Então não justificaria o retorno ao país. Então tem que ver isso daí junto com o consulado também. Mas assim, gente,
Passar por todo esse perrengue com tantos países reabrindo aí, eu acho desnecessário. É literalmente a gente não só acompanhar as notícias que toda semana tem algum país que está reabrindo para brasileiro, tem algum país que está anunciando que vai reabrir para brasileiro, e aí eu não estou falando só da Europa não. Catar já está assim, tem vários outros países por aí, o Egito também já está assim, vários países que possibilitam hoje a entrada de turistas brasileiros totalmente vacinados. E essa, sem dúvidas, é uma luz aí de esperança para esse mercado que foi tão afetado durante essa pandemia, que foi o turismo, não é, gente? Ver países com forte potencial de turismo, como esses que eu mencionei aí, que estão reabrindo da Europa, abrindo as portas para os brasileiros que estão imunizados, é uma grande oportunidade para a gente poder voltar a movimentar esse setor da economia que tanto sofreu aí durante esse tempo. Aí uma coisa muito importante para você colocar em mente e na programação da tua viagem: teste de PCR para retornar ao Brasil. Ele é obrigatório e ele tem que cumprir o prazo máximo de 72 horas da coleta e não do resultado, certo? Para o momento que você vai pisar no Brasil. Muitas companhias aéreas, elas vão te pedir esse teste de PCR antes mesmo de embarcar, por uma questão de legislação, por saberem que é uma responsabilidade delas trazerem para o território brasileiro uma pessoa que não tenha a comprovação de que não está contaminada aí com o vírus. Na programação você precisa identificar aí, antes mesmo de embarcar, viu? Um lugar que realize o teste de PCR para você, o valor que seja razoável aí para você pagar e a data da entrega, o tempo de entrega desse resultado, porque não adianta nada você fazer e na hora de você embarcar o resultado não está na tua mão, ou então você tem que fazer dias antes e na hora que você chegar no Brasil, contando aí com o tempo de conexão, você tem que calcular isso precisamente, certo? Porque senão você vai ser impedido de entrar no Brasil. Eu fico por aqui com essa notícia que para mim é excelente. Eu vou tentar trazer mais notícias como essas em vídeos como esse aí para vocês. Tentar fazer uma periodicidade agora de 2 vídeos semanais, um vlog e um outro em loco aqui. Espero que a receptividade de vocês seja ok. Para vocês me falarem aí se gostaram ou não, dá um like nesse vídeo, comenta ele, fala o que você já sabe, alguma novidade que você tem, algum complemento, alguma coisa que você acha que eu tenho esquecido de falar. Vai que eu tô editando esse vídeo aqui, colocando ele no ar e mais um país abriu. Pode colocar aqui, porque aí quem assistiu o vídeo vai poder ver. Compartilha com quem quiser ver esse vídeo. E é isso, galera. Fala pra mim, pra onde você vai agora?